Parece que eu tô meio puto aqui, cara, mas é porque essa mensagem que eu quero passar pra você é muito importante, cara. Se você quer ter sucesso em qualquer área, se você quer ter sucesso em alguma coisa, se tornar um expert em alguma coisa na sua vida, pare de fazer isso. Fala galera, meu nome é Dudu e seja bem-vindo ao canal O Seu Motivador. Nesse vídeo, cara, eu quero começar te fazendo uma pergunta, no mínimo instigante. E eu quero muito que você responda com muita sinceridade, tá? Mas antes de tudo, cara, me siga nas redes sociais, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Vou deixar passando tudo aqui embaixo, tá? Minhas redes sociais, o canal do Telegram, que eu tô entregando bastante conteúdo também. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações, deixar o like, se inscrever no canal, não sai daí não, pô. Tá? Então vamos lá, eu quero te fazer essa pergunta e quero que você seja totalmente sincero ao me responder, tá? Basicamente, cara, suponhamos uma situação hipotética, tá? Digamos que você esteja precisando fazer uma operação, uma cirurgia urgente. E tem duas opções. Primeira opção, você fazer a cirurgia com uma pessoa que, pô, estudou na melhor universidade do mundo, sabe tudo o que deve fazer, mas nunca fez uma cirurgia. Segunda opção, fazer a cirurgia com uma pessoa que já fez 10 mil cirurgias, mais de 10 mil cirurgias, e com 100% de eficácia, com 100% de sucesso em todas as cirurgias, em todas as operações. Mas ela nunca estudou. Ela nunca estudou. Primeira pessoa que estudou na melhor universidade, segunda pessoa que nunca estudou, mas já fez mais de 10 mil cirurgias. A primeira pessoa nunca fez nenhuma cirurgia. Qual pessoa que você confiaria para fazer a cirurgia, para fazer a operação, cara? Se você pudesse escolher, qual que você escolheria? Quero que você seja sincero ao responder essa pergunta. Vou te dar um tempinho. Basicamente, cara, por que eu fiz essa pergunta para você? Fiz essa pergunta, eu tirei lá do canal do meu amigo Ravi, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo também, tá? Pra vocês entrarem lá no canal dele, no canal do Telegram dele. É muito bom, tem muito conteúdo bom. Mas vamos lá, por que eu fiz essa pergunta? Essa pergunta é no mínimo instigante. Por que eu fiz essa pergunta? Você vai entender. Cara, a pessoa que estuda e não aplica, ela vai ter resultado? Já a pessoa que estuda um pouco e aplica, estuda um pouco, aplica, estuda um pouco, aplica. E vai fazendo, vai ganhando experiência. Entendeu? Vai testando. Então vai ter muito mais resultado, cara. Não sei se você concorda comigo, mas pra mim ela vai ter muito resultado. Muito mais resultado. Certo? Então o que eu quero passar pra você, cara, é, se você quer se tornar um expert, se você quer ter sucesso em qualquer área da sua vida, em qualquer coisa que você for fazer, independente da profissão, qualquer coisa que você for fazer, se você quer se tornar um expert, cara, pare de fazer isso. Pare de querer ficar estudando, com overdose de conhecimento na sua cabeça. Pare com isso, sério. Pare de ficar entupindo a sua cabeça de conhecimento o tempo todo, de overdose de conhecimento, e não aplica nada, cara. Pelo amor de Deus. Estudou, aplicou. Esse é um exemplo das pessoas que obtêm sucesso em qualquer área da vida, cara. Elas estudam e aplicam. Uma das características das pessoas de sucesso é a ação. Você tem que ter iniciativa, tem que ter ação, cara. Parte pra ação. Vai pro campo de batalha. Estudar o adversário, lógico, é importante você estudar. Não tô dizendo que não é importante, cara. Estudar é muito importante. Mas estudar, só estudar ali o seu adversário, vai fazer você ganhar uma guerra? Você tem que partir pro campo de batalha, tem que aplicar aquilo que você estudou. Entende? Então o que você deve fazer, cara? Estudou, aplicou. Parece que eu tô meio puto aqui, cara, mas é porque essa mensagem que eu quero passar pra você é muito importante, cara. Se você quer ter sucesso em qualquer área, se você quer ter sucesso em alguma coisa, se tornar um expert em alguma coisa na sua vida, pare de fazer isso. É muito importante você parar de fazer isso, cara. Pare de ficar se entupindo de conhecimento o tempo todo. Ah, vou ficar estudando, não vou aplicar nada, e aí você vai ter resultado em quê? Em nada, em porcaria nenhuma. Entende? É importante estudar, não estou dizendo que não é, cara. Eu tô falando, ó, é importante, muito importante estudar. Mas é importante também você partir para o campo de batalha. Se você estudar, tiver muito conhecimento, mas não aplicar nada, você vai ter conhecimento, você vai ter resultado em quê? Em quê? Então estudou, aplicou, cara. Aplicou. Em qualquer área, cara. Faculdade, escola, empreendimento, marketing. Estudou, aplicou, cara. Aprendeu uma técnica nova? Aplica. Se der certo, melhor. Se não der, aprendeu. Viu uma alternativa de não fazer aquilo. Entende? Uma frase que é muito importante, que faz muito sentido pra mim, espero que faça pra você também, cara. Ó, seguinte, você não é pago pelo que você sabe. Você é pago pelo que você faz com o que você sabe.
Entende? Então, é isso para provar o sentido do que eu falei, cara. Estuda, aplica. Certo? Então, espero que faça muito sentido para você. De verdade. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. O vídeo de hoje é rápido. Espero que você realmente tenha gostado e comece a aplicar isso, essa dica, essa regra que eu passei pra você, tá? Essa dica, na verdade, que eu passei pra você, né? Espero que faça sentido na sua vida e que você comece a se desenvolver, realmente aplicar o que você estudar. Para de ficar estudando o tempo todo. Estuda, aplica, estuda, aplica, estuda, aplica, estuda, aplica. Entende? Estudar é muito importante, ter conhecimento é extremamente importante. Eu sou um defensor disso, eu estudo muito. Mas aí você tem que aplicar também, partir para o campo de batalha, para poder aprender de verdade. Porque na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então aplica, todo conhecimento aplica, cara, pelo amor de Deus, tá? Parece que eu até fiquei meio puto nesse vídeo, mas cara, não fiquei puto. Só uma mensagem que eu senti que eu precisava passar pra você, de verdade. Espero que tenha feito sentido pra você, que tenha sido importante pra você esse vídeo, que você use essa dica pra sua vida. Eu tenho certeza que seus resultados vão lá em cima, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, cara. Não se esqueça, não saia daqui sem se inscrever. Deixa o like, se inscreva no canal aí, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, certo? A frequência dos vídeos aqui vai aumentar agora no canal. Cara, então é isso, me siga nas redes sociais, que é muito importante, estou entregando bastante conteúdo lá também. Meu Instagram, meu canal no Telegram, vou deixar passando tudo aí embaixo, vai estar na descrição também, todos os links. E te vejo no próximo vídeo, cara. Espero que tenha feito muito sentido para você, tá? Te vejo no próximo vídeo, e é isso. E lembre-se, eu acredito em você. E você acredita em você? Então é isso, galera. Tamo junto. Grande abraço e até mais. Valeu!